A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Está circulando muitos vídeos na internet e talvez você já tenha visto algo a respeito de uma história de que Adão teve uma primeira mulher criada do pó da terra, assim como Adão foi criado do pó da terra, chamada Lilith, enquanto que Eva foi criada da costela de Adão. Nestes vídeos, eles dizem que em Gênesis capítulo 1, Deus criou Lilith e Adão do pó da terra, e que eles discordaram a respeito de relações sexuais, sobre autoridade e coisas desse tipo. E que a tal da Lilith subiu num monte para tirar satisfação com Deus, e chamou Deus pelo nome Yahu, o que era proibido, e que após esse episódio, Lilith foi amaldiçoada, e acabou se tornando um demônio, que passou mais tarde a atormentar os jovens durante a noite, pelo mesmo motivo pelo qual a fez perder a sua vida dentro do jardim, as relações sexuais, o prazer sexual. Eles dizem também que em Gênesis capítulo 2, Adão se achava só novamente, e Deus disse: "Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele", em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Eles dizem também que as palavras "que esteja como diante dele", do versículo 18, dizem que agora ela será submissa a Adão. Mas não, essas palavras "que esteja como diante dele", do versículo 18, querem dizer a semelhança de Adão, que ela será a sua adjutora, a semelhança de Adão. Muito bem, vamos entender isso agora. No versículos 21 e 22 de Gênesis capítulo 2, diz o seguinte: "Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão." Amém? A palavra nos diz aqui que após Deus ter anestesiado Adão com um sono pesado, ele tirou uma de suas costelas e formou a mulher. A palavra formou, do hebraico original, baná, é traduzido como construiu. Mas como Deus construiu? Vamos ver no versículo 7, ainda de Gênesis 2. "E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente." Amém? A palavra do hebraico original, usada aqui, traduzida aqui como formou, é do hebraico yatsar, que se traduz moldou. Deus moldou Adão do pó da terra. Soprou em suas narinas o fôlego da vida e ele foi feito alma vivente. Da mesma forma a mulher, Deus tomou da costela de Adão e do mesmo pó da terra construiu sobre a costela de Adão, fazendo assim a mulher, e da mesma forma soprou em suas narinas o fôlego da vida e ela foi feita alma vivente. Então Deus a trouxe a Adão. Então nós vemos que a palavra formou, do versículo 7, do hebraico yatsar, é moldou. Deus moldou Adão do pó da terra. E no versículo 22, a mesma palavra traduzida aqui como formou, vem do hebraico baná, que se traduz construir, construiu. Então Deus construiu do pó da terra a mulher usando a costela de Adão. Nesses vídeos, eles dizem também que no versículo 23 do capítulo 2, quando Adão diz a Deus: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomado." Eles dizem que Adão está afirmando que esta agora sim é osso do seu osso, que Eva é parte dele, enquanto que Lilith, do capítulo 1, como eles afirmam, era do pó da terra. Mas veja só, quando Adão diz: "Esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne", ele está fazendo para a mulher um elogio. Ele está dizendo que ele amou a mulher como a seu próprio corpo. Ele amou tanto a mulher como a seu próprio corpo, como a gente vê no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 28. "Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo." Amém? E foi isso que Adão fez. Agora, vamos voltar para Gênesis capítulo 2, no versículo 23, quando Adão chama
a sua mulher de varoa, porquanto do varão foi tomado. A palavra varão, do original hebraico ish, se traduz homem. Já a palavra varoa, do original hebraico isha, se traduz homem-fêmea, ou simplesmente como chamamos, mulher. Isso porque era a semelhança do homem, ela era igual ao homem, tirada do homem, só que era fêmea. Mas e a mulher de Gênesis capítulo 1, que afirmam ser Lilith? Entenda uma coisa. Como já falei em vídeos anteriores, Moisés, por revelação do Espírito de Deus, escreveu o livro de Gênesis, tudo aquilo que era importante para conhecermos a história da vinda do Messias, para que a obra de Deus seja completa. Não existe primeira mulher de Gênesis 1 e segunda mulher em Gênesis 2. Veja só, em Gênesis capítulo 1, Moisés conta a história da criação. Tudo que foi feito por Deus em 6 dias, e termina no 6º dia com a criação do homem e da mulher, ainda no 6º dia, da maneira como vimos antes. Em Gênesis capítulo 2, Moisés somente volta a contar trechos da criação com mais detalhes para o nosso conhecimento. Vamos entender melhor isso. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 11, Deus ordena no 3º dia da criação que a terra produza ervas verdes e árvores frutíferas. Já em Gênesis capítulo 2, no versículos 5 e 6, Moisés dá mais detalhes, que a terra ainda não havia produzido, pois Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e ainda não havia criado o homem para lavrá-la. Então Deus fez subir um vapor que regava a terra, esses vapores que carregavam as nuvens, de Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7, e essas nuvens, estando carregadas, viria a produzir chuvas. Agora veja em Gênesis capítulo 1, versículo 27, que diz que Deus criou macho e fêmea, à sua imagem. Aqui nós vemos o hebraico ish e isha, como vimos antes. Já em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Moisés dá mais detalhes de como Deus criou o homem. E nos versículos 21 e 22, Moisés conta como Deus fez a mulher à semelhança do homem. Veja bem, Moisés colocou no meio do capítulo 2 detalhes de onde Adão viveria com a mulher, num jardim criado especialmente para ele, e também conta que Deus trouxe a Adão todos os animais do campo e aves dos céus para que ele nomeasse todos eles. É ali que Deus vê que não há semelhança ao homem. Não quer dizer que Adão nomeou todos os animais somente em um dia, como muitos ensinam, mas que ali havia a necessidade de uma auxiliadora, de uma ajudadora para Adão. Não se sabe quantos dias Adão levou para nomear tantos animais. Veja bem, a palavra adjutora, que nós vemos no versículo 18, do hebraico ezer, se traduz auxiliadora, ajudadora. E é por isso que Deus diz no versículo 18 de Gênesis capítulo 2, e disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora, uma adjutora, que seja a sua semelhança. Aqui Deus quis dizer o seguinte, que não é bom que o homem esteja sem uma semelhante para propagar a espécie humana. Então, pessoal, não existiu Lilith na vida de Adão. Isso foi tirado de superstições de várias culturas. Até mesmo os judeus acreditaram na tal Lilith. Somente uma vez na palavra, no Antigo Testamento, a gente vê a palavra Lilith. Em Isaías, capítulo 34, versículo 14, onde Isaías fala que a terra será assolada. Ele diz no versículo 14, os animais noturnos ali pousarão. As palavras animais noturnos é traduzido da palavra hebraica Lilith. Mas que animais noturnos são esses? No versículo seguinte, no versículo 15 de Isaías 34, diz assim, ali se aninhará a quipos, ou meroa, como dizem algumas traduções. Isso se traduz do hebraico a coruja. E porá os seus ovos e tirará os seus filhotes, e recolherá debaixo da sua sombra. Então nós entendemos aqui que essa Lilith, a palavra Lilith, é a coruja, um animal noturno. Amém? Então, pessoal, muito cuidado com o que vocês assistem na internet, muito cuidado com o que vocês acreditam. A palavra de Deus, ela é poderosa, ela é verdadeira. No livro do Apocalipse,
no capítulo 22, no versículo 18 e 19, o apóstolo João nos diz o seguinte: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Amém? Aqui João não se refere somente ao livro do Apocalipse, mas a toda a Bíblia. A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.